No Sarrubo, futuro secretário nacional de Segurança Pública, procurador-geral do Ministério Público de São Paulo, disse em entrevista ao jornal O Globo que vai propor a criação do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, no âmbito do Ministério da Justiça. Sarrubo deu outras pistas de como será a sua atuação no Ministério. Ele elogiou as saídas temporárias dos presos, as quais chamou de grande instrumento de ressocialização, e avisou que defende expandir o modelo de câmeras corporais nos uniformes da Polícia Militar. E o atual chefe do MP de São Paulo falou hoje com a Jovem Pan. Em entrevista ao Jornal da Manhã, ele avisou que será firme no combate ao crime, mas sempre respeitando os direitos humanos. Nós vamos acompanhar um trecho. O convite que me foi feito pelo ministro Lewandowski foi no sentido de que o Ministério da Justiça, através da Secretaria, possa ser um grande articulador de boas políticas no campo da segurança pública. A preocupação do ministro é que a gente possa ter um pouco mais de força nessa questão de segurança pública, mais energia, que a gente possa continuar o trabalho que vem sendo muito bem feito pelo ministro Flávio Dino, pelo Tadeu Alencar, e a partir daí articularmos e procurarmos trabalhar fundamentalmente integrando as forças de Estado para que elas possam agir, na verdade, com força, né, mas sempre respeitados os parâmetros de direitos humanos. Tá aí, muitos assuntos interessantes, né? O primeiro deles, eu acredito que seja o mais importante, que é criar uma espécie de GAECO a nível nacional. O GAECO, para quem não sabe, é um departamento dentro do Ministério Público de São Paulo, tem, portanto, alguns promotores de justiça dedicados a esse grupo, e é um grupo que combate crime organizado. É do GAECO de São Paulo, por exemplo, que saíram as investigações que revelaram um plano de resgate de líderes de facções criminosas nos presídios de segurança máxima que a gente tem lá no Pontal do Paranapanema, região de Presidente Prudente, Presidente Venceslau, ocasião em que gerou a transferência dos líderes das facções criminosas. É do GAECO de São Paulo, por exemplo, que saíram as investigações que revelaram planos contra o atual senador Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, ex-juiz da Lava Jato, planos contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, planos contra o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso. Portanto, o órgão no Brasil, no meu ponto de vista, que mais combate o crime organizado é de São Paulo, é o GAECO e está debaixo da gestão do Mário Sarrubo. Inclusive, ele foi um dos promotores, não sei se já procurador de justiça, né, já promovido a procurador, lá atrás, que participaram da criação, implementação do grupo. E ele agora no Ministério, João Belutti, ele pode levar essa expertise, essa experiência muito bem sucedida para o âmbito nacional. Até porque o crime organizado, as facções, como nós já falamos aqui hoje, também se nacionalizaram. O PCC não é de São Paulo mais. Internacionalizaram. Internacionalizaram, exato. O PCC não é mais de São Paulo, o PCC é do Brasil, é do mundo, assim como as facções do Rio de Janeiro também. Então, nada mais natural que o combate também seja a nível nacional, e agora com a participação do Mário Sarrubo. João Belutti. Com relação à trajetória dele no MP, que é muito elogiado, eu não tenho condições de analisar. Agora, veja só, uma das declarações do Sarrubo, que todo mundo diz, é que ele será linha dura. Ao mesmo tempo, linha dura e a favor da saidinha. São conceitos que não tem como caminhar juntos. Ser linha dura e a favor da saidinha são coisas que é impossível caminhar junto. Um outro tema que ele mencionou também foi a questão do tratamento humanizado. Eu gostaria de saber o que é humanizado para um criminoso. Se ele tem teto, tem comida, o que é mais humanizado que isso? Não tem mais humanizado que isso, já há um tratamento humanizado. Então, eu acho que ele já começa mal com essas declarações. Falar que é linha dura em termos de legislação penal no Brasil é praticamente falar, eu sigo a lei, porque a lei não é dura com o bandido, é uma linha... A linha criminal no Brasil da legislação favorece o crime, incentiva o crime. Então, acho que ele começa mal, não tem como falar, vou pôr alguém em linha dura num governo do Lula, que é totalmente permissivo com a criminalidade e brando com as leis. Então, acho que não faz sentido algum. E essa questão do tratamento humanizado, lamento muito, porque ter um teto para dormir e comida já é um tratamento humanizado muito digno para um criminoso. Você concorda, Ronaldo Pagotto? Não concordo. Acho que é parte do debate, esse debate tem que ser feito na sociedade. De fato, o Wilson tem razão, esse tema da segurança pública virou um tema que saiu dos debates técnicos e não é mais uma questão dos estados, é um tema que o conjunto da sociedade está se preocupando, é uma questão latente. Eu acho que o problema que nós temos com o tema da saidinha e com os dados apontam que são 5% que não retornaram, né?
é discutir o que nós queremos com as prisões. Elas são para ressocializar ou elas são espaços, enfim, esse é um debate. Mas eu queria comentar outra coisa. Eu acho que o Brasil prende muito, o Brasil prende mal, o Brasil não consegue ter uma atuação coesa no enfrentamento do crime organizado. O crime organizado ele não é uma questão que está em São Paulo de um jeito, está no outro estado de outro, e a nossa atuação para enfrentar é toda fragmentada. Isso precisa ter uma forma mais coesa, uma forma que consiga dar uma política geral do enfrentamento. E acho que ele aponta uma questão importante. Buscar o recurso, buscar o dinheiro, perseguir o dinheiro, né? Follow the money, que é a máxima quando se trata de crime organizado, é uma questão importante. Agora, são mais de 80 grupos atuando no território nacional e nos últimos 20 anos isso só tem aumentado. Então nós vamos ter que ter uma política muito robusta para ser capaz de desmantelar essa estrutura que está dominando territórios. Já não é mais uma questão de ser esse grupo ou aquele, mistura milícia, mistura prestação de serviço de maneira ilegal. Enfim, eu acho que se ele tem experiência nessa área e já afirma que é favorável, por exemplo, às câmeras policiais que reduziram a letalidade policial, que é um outro problema grave no Brasil, tanto do policial que morre, quanto da letalidade policial propriamente dita. Eu acho que são medidas importantes, são sinais importantes para uma política de segurança pública que deve ser nacional, coesa e primada por respeito aos direitos humanos, obviamente, mas também muita firmeza no enfrentamento com as políticas que existem e a construção de políticas novas a partir da integração do sistema, que é uma coisa que nós temos muita fragilidade, muita dificuldade. O Wilson Pedroso, o Sarrubo, só para deixar claro, ele ainda não tomou posse. Nenhum ministro tomou posse. Eles vão ser empossados no Ministério da Justiça só em fevereiro. E a gente vê que o Ministério da Justiça estava já acontecendo com a gestão do Flávio Dino, com o Ricardo Capelli na segurança em específico. O próprio Ricardo Capelli tinha anunciado um plano de nacionalizar o debate sobre as câmeras corporais dos policiais. E aí agora o Mário Sarrubo, ele não é só um técnico da Justiça, ele vai precisar também agir politicamente. Não dá para ele anunciar que vai desfazer aquilo que estava sendo feito pelo outro, né? Pelo Flávio Dino, pelo Capelli. Como é que o Capelli anuncia agora que em dezembro que ia nacionalizar o debate das câmeras policiais e o outro que ainda vai tomar posse e anuncia o contrário? Você acha que tem muito também de um jogo de cintura aí, de saber entrar no local, não chegar mudando tudo, virando tudo de ponta cabeça e fazer também o jogo político para se consolidar primeiro no cargo, apresentar bons números e depois, de fato, colocar as suas ideias talvez mais linhaduras contra a criminalidade? Wilson Pedroso. Faltou sensibilidade do governo, não do Sarrubo. Como o governo anuncia quem vai ocupar a pasta, só que o cara só vai entrar em fevereiro. Aí fica vendido. E acho que se tem alguém com capacidade para fazer uma articulação nacional de segurança pública, tirar do papel o GAECO, é o Sarrubo, porque ele é respeitado não só aqui em São Paulo, mas nos ministérios públicos do país. Ele tem capacidade de juntar as forças públicas estaduais e criar realmente uma operação grande contra o crime organizado. Não concordo com essas questões de saidinhas, porque 33 mil pessoas na rua e só 5%. Ah, mas é só 5% que não retornou. Só 5% não é só 5%, é 5% de pessoas que deviam estar presas e por conta da legislação saíram para a rua achando que ia ressocializar. Não ressocializa. As penitenciárias não ressocializa mais ninguém. As pessoas, muitos desses bandidos, entram o pé de chinelo e saem muito piores. Nós temos que rever todo o nosso sistema de penitenciário, nosso sistema. E não é. Vou discordar com o Pagotto. Não é que prende mal. Prende pouco. Quantas vezes a gente discute aqui que a polícia militar prende e no mesmo dia o bandido, que muitas vezes tem diversas passagens pela polícia, sai no mesmo dia. Quantas vezes a gente discute mortes de pessoas civis aqui por bandidos que deveriam estar presos e há uma semana passou pela delegacia e saiu no mesmo dia. Não prende mal. Nós temos que rever a justiça. Tem que prender mais. Bandido tem que ficar preso. Bandido não tem que ficar ressocializar. Então muda o sistema penitenciário e faz ele ressocializar lá dentro preso. Não é na saidinha que ele vai ressocializar. Não é no dia das mães, no dia dos pais que ele vai ficar melhor porque ele foi para casa. Isso é uma ilusão. Nós temos que prender. Bandido tem que ficar preso.
Vai ressocializar? Então muda o sistema penitenciário, não é botando ele na rua. O João pediu? Não, só falar que na minha visão, a ressocialização, a gente pode escrever o que quiser num papel. E é importante a gente ter em mente que a lei pode estar errada. E nesse caso, na minha visão, está errada. A gente pode escrever. Existe tripartição entre os poderes. Na prática, existe. Você que está em casa enxerga essa tripartição? É difícil. O objetivo da lei é ressocializar. Como que eu vou ressocializar alguém que estuprou e assassinou? Não existe. Não existe a ressocialização. Também acho que o Brasil prende pouco e solta muito. Mas qual seria a solução? Não existe solução até hoje na história da humanidade para diminuir a criminalidade do que prender criminosos e mantê-los presos. E lembrando que o regime semiaberto, essas pessoas estão no regime semiaberto, né? São vários crimes que vão se encaixando. E até os hediondos, rapidamente estão lá no regime semiaberto com o direito à saidinha. Aí eu quero combater o crime, eu solto o criminoso, porque ressocializar é uma quimera. Não existe ressocializar quem assassinou, quem estuprou. A pessoa vai conviver com aquilo pro resto da vida. Ô, Ale, Azoni, e a câmera policial, hein? Porque se você perguntar para o protagonista da segurança pública, que é o agente policial, a maior parte deles não gostam, não querem. Mesmo com aquele argumento que muitos utilizam para falar que é bom para combate à criminalidade, porque diminui letalidade policial. Quanto mais câmera, menos crimes praticados por policiais e tal. Mas é claro que também tem menos letalidade porque tem menos combate. O cara fica inibido com aquela câmera. Até porque quem já participou de julgamentos, de processos administrativos contra policiais, sabem que a caneta é pesada, que ali no militarismo principalmente, hierarquia e disciplina, meu amigo, uma vírgula fora do protocolo é punição, expulsão, vai ficar afastado, vai ficar condenado criminalmente pelos crimes do Código Penal Militar, que são muito mais duros do que o Código Penal comum. Você acha que essa é uma política a ser implementada em âmbito nacional? Todos os policiais agora vão ter que andar com câmera acoplada no peito durante um dia todo de trabalho, 12 horas de escala, sendo vigiado ali o tempo todo? Alessandro Azoni. Eu vejo isso como uma questão até impeditiva, a questão para o policial, porque nós só sabemos que a questão que foi implantada do governo do Mário Covas para cá, que houve a questão de processos disciplinares para policiais e que, obviamente, aquilo praticamente reduziu as ações policiais pelo fato do policial saber que se ele participasse de uma ocorrência, automaticamente ele seria afastado e provavelmente com isso ele perdia suas gratificações, como eu já falei uma vez aqui, ele perdia suas gratificações, praticamente voltava para o seu salário base, automaticamente houve uma diminuição nas ações policiais, porque existia um crime, o policial olhava para o outro lado porque ele não queria se envolver, porque ele sabia que ele seria afastado se tivesse uma intercorrência. Uma intercorrência policial, você não sabe como ela vai terminar, se vai ter tiro, se ele vai ter que se defender, como vai ser. E isso acabava tendo esse problema. A Câmara, ela pode trazer uma questão de segurança para a questão da política pública, para o governo se assegurar da questão da letalidade policial? Sim, mas para o policial eu acredito que isso fica como um impeditivo. Ele pode muitas vezes se refutar a determinadas ocorrências justamente pelo medo de ser punido por causa disso. Eu estive vendo em questão nesses períodos de licenças, aí eu estava vendo dentro do streamer um programa que foi feito sobre o programa do Copom. E eu achei interessante porque, assim, eu não conhecia esse outro lado, mas quando o Copom tem uma ocorrência policial, automaticamente eles colocam na tela a câmera do policial justamente para fazer o acompanhamento real, para ver se precisam de mais polícias. Então, a sede do Copom fica vendo praticamente a câmera do policial aberta. Imediatamente a ocorrência. Então, se está tendo algum conflito, alguma coisa, dá para até pedir apoio nesse sentido. Então, nesse sentido, para a questão de política pública do governo, ela está funcionando. Agora, para o policial, eu vejo como impeditivo. Eu só queria fazer um adendo sobre essa questão da saidinha ou da ressocialização dos presos. Eu acho que você perguntou, existe uma saída? Existe. Existe uma saída de você rever as questões das penas. Essas penas que são consideradas crimes hediondos têm que ser prisão perpétua e a pessoa nunca mais sai da sociedade, de um presídio. Como nos trabalhar na cadeia. E aí, Pagoto, prisão perpétua, trabalhar na cadeia, como é que você... Nós temos um problema, nós temos uma lei hoje que é... Mas é quebrando pedra, tipo assim? Tem que trabalhar, ele tem que ter trabalho para poder ter a sua mente sana. Senão ele vai ficar preso perpetuamente com a cabeça completamente improdutiva. Porque oficina vazia, oficina de coach. Só... Vamos lá, Pagoto, fala aí. Eu acho que
salutar esse debate, repito, e aí nós temos diferenças na interpretação dessas questões. Eu acho que, assim, primeiro, as câmeras policiais e a redução da letalidade também de policiais não é um dado que foi tirado de uma, como se diz por aí no debate, às vezes, para criticar, né, de uma ONG de direitos humanos. Isso são dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que apresentou, olha, está aqui. E não houve, João, redução das prisões. Agora, o que eu quero dizer com prende mal, prende muito e prende mal, Wilson? O Brasil tem uma população prisional gigantesca. Deve ser a terceira do mundo, beirando os 800 mil. Nós sabemos a história do nascimento de uma das principais facções. Ela nasceu para enfrentar o problema prisional. Depois ela foi para as ruas. Isso nós não podemos... não está na discussão. Isso é um pouco da história do Brasil. Então, são dados que nos apontam um problema concreto. E os grandes criminosos estão presos? Não estão. Só está preso o pequeno, o miudinho, aquele que não representa, que rapidamente ele é substituído. É isso que eu quero dizer, que esse prende mal. Está prendendo só a ponta que não tem. Mas daí deixa solto? Enfim, qual que é? Não é deixar solto. Prende também. Agora, por que a inteligência e por que o sistema não tem capacidade de coordenação para fazer um monitoramento e mais inteligência para conseguir chegar nos grandes, para conseguir chegar em quem manda? Veja, vamos falar aqui. O crime organizado no Brasil hoje está no Estado brasileiro, ele está dentro do sistema. Ele tem força no sistema prisional, ele tem força em secretarias de segurança pública, ele tem força, inclusive, no parlamento. Isso não é uma questão nova. Tem vários, inclusive, que foram caçados por conta do seu vínculo com o crime organizado. Não estamos falando aqui de um ou outro, são muitos casos. Então, o crime organizado no Brasil está transbordando. O enfrentamento não vai ser com o aumento da pena, nem com piora nas prisões. É do debate, né? Não, o que eu quis dizer do aumento da pena é pelo seguinte: hoje nós temos a pena máxima é 30 anos, existe progressão de pena. Então a pessoa nunca vai ficar... Ninguém fica 30. Nunca fica 30 anos. Então essa pessoa vai voltar para a sociedade. Então, se esse sistema for mantido, tem que se pensar em alguma questão de socialização, porque aquele criminoso que está lá cada vez mais na indústria do crime, cada vez mais se aperfeiçoando na prática do mal, ele vai sair... ele vai estar na sociedade. Então, ou nós mudamos essa questão dos 30 anos de progressão de pena, ou nós trabalhamos na questão da ressocialização desse cara de uma outra forma. Porque senão não tem saída. Esse cara vai voltar e vai voltar a matar. Vai ter o estuprador, vai ter o cara que cometeu 4 latrocínios. Ele vai voltar. Ele vai voltar e vai fazer... Deixa eu temperar esse debate aqui, ó. Deixa eu temperar esse debate aqui, porque a gente sabe que no mundo todo, os estudos, números, pesquisas indicam que o fato de alguém ficar preso não necessariamente o ressocializa, não o conserta, vamos dizer assim, não melhora ele ficar preso. Pelo contrário, os números indicam que quando a pessoa sai, ele pratica um crime, às vezes pior. O número de reincidência no Brasil é altíssimo, chega a quase 40% em 5 anos. Entra miúdo e sai pior. Exato, sai pior do crime. Mas aí isso passa naturalmente pelo debate do nosso sistema penitenciário. O sistema penitenciário é dominado pelas facções criminosas. Hoje o cara ele é ladrão, tem que ser preso, vai preso. Quando chega lá, ele é recepcionado por uma facção criminosa, um líder da facção que está preso e que recepciona ele muito bem. Trata ele, meu amigo, trata ele como se fosse um hotel. Se ele não tem sabonete, se a família não levou para ele ali os itens básicos, a facção sustenta. Sabonete, pasta de dente. A facção dá para ele um telefone para ele fazer ligação para a família, de dentro do presídio. Porque tem celular dentro do presídio. É de lá que eles se comunicam. E aí... Ele recebe esse pequeno bandido quando entra, se é que existe pequeno bandido, né? Bandido é bandido, mas esse ladrão quando ele chega na cadeia, ele recebe a garantia do líder da facção lá dentro de que ninguém vai bagunçar com ele, ninguém vai te agredir, ninguém vai te violentar, você vai ser muito bem tratado e se tiver algum problema, fala comigo, é mais ou menos isso. Então, por isso que não tem mais rebelião. Você lembra antigamente, 20, 30 anos atrás, era comum a gente ver imagens na televisão de presídios com fogo, com colchão sendo queimado e bandido em cima do telhado. Né, não tem mais porque está organizado pela facção criminosa. Um detalhe, quando o cara sai, esse que foi tão bem tratado, aí, meu amigo, ele está recrutado. Aí ele tem uma dívida para pagar. E aí como é que ele paga a dívida? Recebendo missão. E aí as missões, por isso que tem um argumento de quem defende a saidinha, de que fala assim, mas o cara vai sair algum dia. Ele praticou crime na saidinha, praticaria quando cumprisse pena. Né? Só que a questão é a seguinte, quando o cara sai na saidinha, ele sai com data para sair, data para voltar para o mesmo lugar, para o mesmo comandante da facção criminosa e receber uma missão. Como é que vai funcionar? Ou ele
pratica o crime na saída e volta com a missão cumprida. Ou volta morto. Ou ele sai, não pratica o crime e não volta. Simplesmente ele não vai voltar. Por isso que tem um alto índice de pessoas, criminosos, que saem na saidinha e simplesmente não retornam. Muitos criminosos. Ou porque não cumpriu a missão, ou porque aproveitou ali uma janela de oportunidade. Quero trazer para o debate e ouvir de vocês. Será que se a gente privatizar ou ter uma concessão das penitenciárias para iniciativa privada, a gente pode, de alguma maneira, começar a mudar esse cenário? O senhor Pedroso. A privatização é uma coisa boa, porque o sistema prisional precisa melhorar. Vou discordar mais uma vez do Pagotto. Daqui a pouco o Pagotto vai falar que eu estou com alguma coisa contra ele. Mas os grandes líderes das facções estão presos. O que existe agora são substitutos, mas os grandes líderes estão presos. O problema é que parte desses líderes presos são soltos pela justiça. Eu não sei se o Nelsinho pode me ajudar, mas eu não lembro o nome. Teve um líder do PCC que foi solto pela justiça, não voltou mais, e a justiça ainda liberou o helicóptero dele. Ainda liberou o helicóptero André dele. do Rap. Então, oi? Não foi o André do Rap? Não, o André do Rap. André do Rap, isso. André do Rap. Esse aí. O André do Rap. Claro, já. Então não foi a polícia que não prendeu, não foi a penitenciária que não deixou preso. Foi o judiciário que soltou um grande líder, ou seja, os grandes líderes estão presos. O que existe são substitutos. E acho que sim, Nelsinho, a questão da penitenciária particular traz fôlego para, muitas vezes, o próprio governo cuidar de outros interesses na segurança pública. Lá, o preso vai ter só a guarda de sol e não vai ter o celular. Hoje, as penitenciárias não dão conta. Aqui em São Paulo, a gente vive até uma outra realidade. No resto do país é muito pior. Se vocês acham que aqui é ruim, é porque vocês não sabem como é a situação penitenciária no resto do país. E outra, facção criminosa, a gente está falando, você falou do Centro-Oeste, também não é. Também no interior, interior ali da região da Bahia. O PCC briga com outra facção criminosa para ocupar espaço lá na Bahia. Eles têm subido. Nós noticiamos aqui outro dia isso. Então, penitenciária é para bandido e bandido tem que ficar lá dentro. E aí, João Belucci, vamos privatizar os presídios também? Seria importante que houvesse essa possibilidade da privatização atuando em conjunto. Agora, o que eu entendo, na minha visão, é que os grandes líderes que André do Rap, Fuminho, essa turma, não são os grandes líderes. Eu acho que os grandes líderes, eles estão soltos, os verdadeiros líderes estão aí na sociedade civil e no meio público, liderando de fato. Não acredito que o André do Rap, Fuminho e etc. sejam os líderes. Agora, na legislação, a favor dos bandidos, dos criminosos, a gente tem saidinha, visita íntima, auxílio e diversas coisas. Agora, a favor das vítimas, da sociedade, legítima defesa tem direito? Está cada vez mais difícil. Ou seja, todos os benefícios são para a classe dos criminosos, para a vítima não tem nada. E no final das contas, Kobayashi, quem acolhe as famílias das vítimas, bem sabemos, é a igreja. É verdade, agora o debate da igreja aí tá com tudo, né, Wilsinho? Ô, Nelsinho, você tá bombando nas redes sociais por causa da igreja, viu? A igreja acolhe vítimas de violência, ao contrário do Estado, que é bem deficitário. Para o ouvinte saber, o nosso grupo já chama Pastor Kobayashi. Que isso. Vamos voltar aqui para privatização ou não dos presídios. Só que tem que combinar com a empresa que for privatizar os presídios de que tem que aceitar o povo da igreja lá para ressocializar. Isso. Porque isso aí ressocializa bastante, mesmo. Eu quero te ouvir isso. Eu falando de igreja, eu vou dar um testemunho próprio, porque eu tive à frente da questão do Covid aqui no Estado, junto com o município também. As igrejas foram importantes, porque o Bruno Covas, em especial, não fechou nenhuma igreja aqui na capital, durante a pandemia. Verdade. Porque as igrejas foram importantes para acolher as pessoas que muitas vezes estavam desesperadas. Ansiedade, depressão. Não, que precisavam ouvir alguém, precisavam ter atenção de alguém para não fazer nenhuma besteira. E as igrejas foram muito importantes nesse momento que nós tivemos da questão do Covid. É o hospital da alma, a igreja. É, isso. Isso aí. E aí, Pagotto, quero te ouvir a respeito da privatização ou não dos presídios. Hoje aqui está bem polêmico, e é importante isso. A polêmica ela é salutar, porque permite a troca de ideias e o debate tem que fluir mesmo. Temas tão caros ao Brasil não podem ficar com apenas uma forma de ver, né? Então, eu acho que esse tema da privatização de presídio,
Eu não consigo saber de onde surge um tipo de debate como esse, com todo respeito, porque qual o interesse nos Estados Unidos é privatizado. Qual o interesse de um empresário investir em quê? Quer dizer, ele tem especialidade, eu acho que é o contrário, tem que ser o Estado com mais profissionalização da sua força técnica, diga-se de passagem. Os agentes penitenciários que estão lá na ponta, enfrentando o problema, nos presídios brasileiros, ganham muito mal. Tem um dos piores salários do Brasil. Então, se fosse privatizado, se fosse privatizado, de repente... Não, acho que isso é mérito, é o Estado investindo. O Estado já provou que não tem condições de cuidar dos presídios. O Estado já provou. A gente vai ficar vivendo isso até quando? Não. Essa ilusão que o Estado vai tem que montar padaria, tem que montar indústria, tem que cuidar dos serviços. É isso. O empresário sabe amplas agora. O empresário sabe cuidar de transporte público, o empresário sabe cuidar de saúde, o empresário sabe também cuidar de presídios. É uma ilusão achar que o Estado tem que sempre estar ser o pai da coisa. Não é isso. Já foi provado que os presídios não dão certo. Não, mas não é outra coisa, só um exemplo de questão. Rapidamente. Assim, nós tivemos aqui na cidade de São Paulo, com o prefeito Ricardo Nunes, a questão da construção, da construção de habitações que eram feitas pela... CDHU? CDHU. Coab e CDHU. Tinha os dois. O município é Coab e CDHU é Estado. Então, tinha as construções. E aqui acontecia. Quem fazia as obras era a prefeitura. O tempo de construção e de que era feita, se ele viu a condição que era muito mais fácil você já comprar as obras prontas e entregar do que você construir. E está sendo entregue, a população está sendo aceita, está indo tudo perfeitamente bem. Ele passou essa responsabilidade da construção para o setor privado. E deu certo. E por que não daria na questão? Nós tivemos a questão, assim, a questão dos presídios de segurança máxima, que foram investidos muitos recursos. Eu até estava lendo uma questão de um carcereiro, ele falou assim, lá está Fernandinho Beiramar, mas não sei o que e tal, ele toma sol 1 hora por dia. 2 horas por dia. Uma hora por dia. De 24 horas ele toma 1. E assim, ele falou, se um dia houver uma guerra ou uma invasão, eu me tranco lá dentro e ninguém entra. Então assim, esse é o exemplo que tem que ser seguido, só que é muito caro para o Estado. O Estado não tem recurso para isso. Passa-se para o setor privado. O que o Estado gastaria, como é o caso da CDHU e como da Coab, que ela construiria os empreendimentos da mesma forma. Quanto que eu gastaria para mantendo um presídio? Eu pago para... E outra, Lê, quanto que gasta com o cara não ressocializado? Não. Quanto assim, você pode... Ainda que gaste mais privatizando... Sabe quanto? Ainda que gaste mais, você vai estar economizando, porque se isso entregar uma ressocialização, o Estado vai deixar de gastar depois com o cara praticando crime. Ganha R$ 1.400 de salário mínimo e custa para o Estado... Em média, R$ 1.800. Kobayashi, para fechar, Pagotto. Só para fechar, assim, esse debate vai levantar muitas questões. É grande. Envolve o tema da privatização, do que é o interesse, o papel do público e do privado. Esse é um debate que acho que sempre aparece e eu vou pegar outra abordagem aqui. Eu acho que, assim, quem é o preso no Brasil? A maior parte do preso no Brasil é crime contra o patrimônio e tráfico de drogas. Não é o crime de sangue. Sempre que o debate aparece, a gente vem com o exemplo do criminoso contumaz, do assassino que cortou, enfim. Mas a maior parte é desse jovem e tarará. Por isso mas que eu tô crime dizendo. Contra o patrimônio está latrocínio. Mas não é. Não. Aí é crime de sangue, já entra em outro debate. Nós estamos falando de crimes que sem latrocínio, ameaça. Latrocínio tudo bem. É patrimônio. Nós sabemos disso, mas eu estou falando de outros perfis. Não é o latrocínio nessa conta. Não entra no pacote, na conta da maioria. A segunda coisa, na ressocialização. Kobayashi, você trouxe um dado. 40% é reincidente. Tem 60% que não é. Vamos estudar. Mas isso nós não podemos... 60% que não são reincidentes é um número bom? Deixa eu só concluir a tese. Como assim? Deixa eu concluir a tese. Porque senão a gente fica só no meio do caminho. Então vai conclui. As minorias precisam ser... eu estou em minoria aqui nesse debate. Pode vir para cima. Não, vamos lá. Mas eu quero dizer só rapidinho, Pagotto. Eu acho que esse debate ele tem que ser aprofundado. Nós não podemos repetir os erros do passado. Nós não temos o direito de repetir os mesmos erros já cometidos no passado, de tratar a segurança pública com aumento de pena, aumento de prisões, recrudescimento. Isso não resolve o problema. O problema é mais complexo. A pergunta que você fez, Kobayashi, mas você tira ela é muito pertinente. Que não tem qualificação, não tem como a pergunta feita aqui é muito pertinente. Como resolver? Não tem uma solução só. A solução é muito complexa e não é recrudescendo que você vai resolver o problema. É mais complexo do que isso. Como meus amigos